Fluminense nesse momento no G4, na vice-liderança, empatado em pontos na vice-liderança. E é assim que a gente começa esse domingo, né? Na verdade, estou gravando isso aqui no Maracanã ainda, de madrugada, após a vitória do Fluminense contra o Sport. E é isso, cara, comemore, vamos rodar a vinheta, vamos ser felizes que mais uma vitória do Fluminense de Renato Gaúcho. Antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal que ajuda muito pra gente bater 12 mil inscritos, tá bom? Vamos lá, cara. O torcedor do Fluminense, a gente acabei de sair do live de pós-jogo, tá tendo uns tiros aqui agora no Maracanã, tá? Vocês estão ouvindo aí. Tiros de comemoração. O Fluminense tá nesse momento no G4, o Fluminense tá na 7ª rodada, só tem uma derrota no Brasileirão, tá no G4, tá empatado na vice ali, né, com o mesmo ponto do segundo colocado, que joga amanhã, provavelmente o Fluminense vai acabar no G4, vão acabar só distanciando um pouco, porque todos jogam hoje, no caso que vocês estão vendo esse vídeo. E, cara, tem torcedor que parece que não quer ser feliz, cara, que fica numa de tipo, mas nossa tabela tá muito fácil, nossa tabela tá tendo vários tiros mesmo, tá? Vou seguir. A tabela nossa tá muito fácil, é por isso que a gente tá nessa posição. Não tô vendo um futebol muito atraente do Renato Gaúcho. Galera, a gente tá falando, o Renato tem um mês de trabalho. Um mês de trabalho, assim, não deu pra evoluir muita coisa nesse mês, mas o time tá ganhando, cara. Isso a gente fica... Eu acho que questionar o trabalho do Renato Gaúcho como um todo, eu acho que beira um pouco a loucura nesse momento. O time está bem na Sul-Americana, na pontuação, a gente está na 1ª posição, vai viajar agora para a Bolívia para tentar ali ganhar o jogo, né? Acho que o time vai ser, não sei se vai ser o time titular, provavelmente não, acredito que não, mas o time está... E outra coisa, na Sul-Americana em primeiro, sendo que 2 jogos jogamos com o time reserva, um Renato nem viajou, e um a gente goleou aqui no Maracanã, que é o fraquíssimo time de São José, que é quem a gente vai enfrentar agora na Bolívia. E a gente está na 4ª posição do Brasileirão, no G4, na 7ª posição, com 13 pontos. Desde 2006, que o Brasileirão começou a ter 20 times, só tem 4 campanhas melhor do que essa. E 2 a gente ganhou o título, né? Então, assim, o torcedor do Fluminense tem que saber se divertir, saber comemorar, saber ficar feliz. Mas nossa tabela é muito fraca. Cara, a gente pegou, dos jogos até agora, a gente pegou Corinthians, pegou Santos, pegou Botafogo. A gente pegou 3 times dos 11 grandes que a gente pode pegar. Então, acho que é meio confuso você ficar relativizando se é uma tabela tão fácil ou não. É só comemora e se diverte. O time tem falhas? Tem. Eu acho que dá pra a gente questionar o Renato. Hoje dá pra falar, acho um absurdo, a gente vai falar disso, um absurdo o Renato entrar com o Hércules. Pra mim, o Hércules não é titular do Fluminense hoje, o Hércules não joga pra isso. O Hércules hoje, pra mim, é o 4º pior volante que a gente tem. Futebol apresentado no ano no Fluminense, usando a camisa do Fluminense na temporada 2025. Não tô falando do potencial do Hércules. O Hércules tem potencial. Quando contratou, eu falei, vocês falaram, todo mundo que foi uma ótima contratação, até pelo que ele fez no Fortaleza. Eu tava lá no Castelão, quando o Hércules é substituído, a torcida do Fortaleza toda idolatrando o Hércules. Então, claramente, ele é um bom jogador. Mas são 5 meses de Fluminense e até agora nada de futebol. Não conseguiu apresentar nada o Hércules. E a gente tem que pensar nisso. O Hércules se esconde do jogo, o Hércules não se apresenta. Aí eu sei que você tá falando, filho, o Martinelli é ruim, o Hércules é melhor. Eu sei que tem a galera que odeia o Martinelli. O Martinelli, pra mim, vem mal também nos últimos 2 jogos e pra mim não jogou bem hoje, até melhor no segundo tempo, mas não jogou uma partida boa. Eu, hoje, particularmente, eu iria de Bernal na primeira volância, porque pra mim é o primeiro volante que a gente tem, já na saída do Otávio, o Otávio lesionado, e eu iria de Nonato. O Nonato, mais uma vez, entra e ajuda a mudar a partida. O Nonato faz uma diferença quando ele entra em campo. O Nonato vive uma boa fase e o campo, pra mim, tá gritando o Nonato no lugar do Hércules. Mas aí pagamos muito caro no Hércules. Cara, é um contrato longo, aos poucos ele vai, sei lá, começar a jogar, mas hoje não dá, o Hércules se esconde, e assim, a gente ficou numa volância com Hércules e Martinelli hoje no primeiro tempo, muito mal os dois, o Hércules então absurdamente mal, e o Ganso que tá fora de forma. O Ganso chega a acertar um passe pro Canóbio, mas o Ganso tá claramente fora de forma. Então o Renato, se quer um time intenso, ele tem que pensar nisso. Tudo bem que hoje era o Sport, era o Lanterna, mas a gente passou sufoco. O time do Renato Gaúcho é um time que, pelo segundo jogo seguido, a gente cria mais de 20 chances de gol, mais de 20 finalizações, mas é um time que é muito exposto. No primeiro tempo tem 3 bolas na cara. Uma bola entra e 2 o Fábio, o Ignacio salva, o Fábio espalma pro lado, o Ignacio salva, até que era um erro dele também esse lance. E tem outra que é a mesma coisa que o cara perde ali o gol, né? Uma recomposição do Ignacio, do Hércules, que para ver os melhores momentos, você vê o Hércules voltando, parece o Renato Augusto correndo, pô. Então assim, o Renato precisa melhorar isso é indiscutível.
Agora, tudo isso que eu tô falando, o time tá ganhando o jogo. Aos poucos o Renato vai ter tempo para trabalhar, e é só muito curioso, porque o tempo que ele mais teve, que foi uma semana que ele decidiu não levar o time pro Chile, foi o pior jogo, que foi contra o Botafogo, mas eu acho que envolve muita coisa, envolve um clássico, envolve a nossa histórico recente clássico que tá uma merda, tudo isso envolve. Mas hoje, cara, o torcedor do Fluminense, cara, o gol no final, volta e meia você vê uma galera perguntando, pô, prefere goleada ou gol no final? É óbvio que uma goleada é muito mais tranquilo, mas o gol do final traz uma parada que é muito boa pro torcedor. E hoje era aquele jogo, cara, porque o segundo tempo, depois que a gente faz o gol do Serna, cara, que é outro cara que é esforçado, que assim, tecnicamente não é um primor, mas é um cara que se esforça e volta e meia, né? É um cara que ano passado fez gols importantíssimos, esse ano a gente consegue se classificar para a reta final de Campeonato Carioca, graças ao gol do Serna também, e agora foi mais um gol importante empatando o jogo e botando o Fluminense na partida. E aí tem o pênalti, precisamos falar do pênalti, né? Pós-jogo meio maluco, tô falando fora de ordem das paradas, né? Tentando tirar a pulseira da imprensa que tá me incomodando. Não achei pênalti, eu sei que eu vou contra vocês aí, a maioria, né? Não achei pênalti, achei, ele puxa a camisa do Arias, confesso que eu não vi o replay direito, se tem um toque embaixo. A questão de puxar a camisa, o calção, pra mim o Arias já tava caindo pra frente, antes dele puxar, então pra mim não é pênalti. Porém, o árbitro estava a 3 metros do lance, ele viu o lance, aí a recomendação não é não chamar o árbitro quando for assim, porque contra o Vitória não chamaram, contra o Botafogo não chamaram, e a imprensa toda falou que a recomendação é essa, e aí eu só tô pedindo critério. Acho que foi pênalti contra o Vitória e pênalti contra o Botafogo, e não achei hoje, mas o critério tem que ser igual. Hoje, ou era para ter chamado o VAR contra o Vitória e Botafogo e chamar hoje, e aí tamo ok, tá? Ou não era para ter chamado hoje. Não dá para ter dois critérios. E acho que hoje era um dia para o Mário Bittencourt não fazer uma coletiva, mas pedir a palavra ali um pouco antes do Renato falar e ele deixar claro, a mesma coisa que ele fez contra o Daronco, ele faz uma coletiva, né? Uma coletiva de uma pergunta só, mas era uma coletiva. Eu acho que vale ele falar, cara, os últimos falar sobre os 2 pênaltis, e até porque ganhou. E até eu acho que seria muito grande da parte dele falar, cara, nem sei se foi pênalti no Arias, nem achei. Não sei se seria correto, porque o Renato acha que foi pênalti, o Arias acha que foi pênalti. O Arias está muito incomodado, né? A assessoria disse que ele não ia falar com a gente na zona mista por um motivo de estar muito estressado com a arbitragem, poder falar alguma besteira. Então, assim, o Fluminense tem que ser mais enfático, tem que fazer... Eu não sou desses que acham que o Fluminense não tem representatividade nenhuma na CBF, acho que o Marcelo Penha faz esse trabalho muito bem, acho que bastidor não chega no torcedor, então não tem como a gente falar isso que a gente não sabe, mas acho que tem erros ali que estão muito fortes contra o Fluminense, que eu acho que vale, mais uma vez, uma nota oficial, uma manifestação, sei lá, mas precisa de alguma coisa. E me preocupa o Arias começar a ser taxado, que eu já vi esse movimento de outras torcidas e de imprensa, de taxar o Arias como o Caicai, o cara que cava pênalti. Isso é uma coisa que me preocupa. E a gente precisa falar do Arias também, né? Veio de um jogo ruim contra a Aparecidense, mas não é normal. Confesso que eu tinha parado a gravação e esqueci que eu não falei do Arias hoje nesse vídeo. O Arias tem 11 assistências na temporada e 2 ou 3 gols. É um começo de temporada absurdo do Arias, mais uma temporada, você olha os números do Arias nas últimas temporadas, e é o jogador mais regular no Brasil que tem, no nível alto. É um jogadoraço, e eu acho que o torcedor do Fluminense não tem ideia do tamanho do Arias ainda. Então o torcedor do Fluminense, mais uma partida que tem 3 pontos nas costas do John Arias. É um absurdo a quantidade de como esse cara se entrega pelo time, como esse cara é forte, sabe proteger uma bola fisicamente, como ele sabe cruzar, como ele sabe finalizar, um jogador completo, que a gente tem que agradecer muito a Assis ali, por ele não ter conseguido sair do Fluminense e ter renovado esse contrato. Enfim, Fluminense ganhou mais um jogo, o Fluminense está com 13 pontos em 7 rodadas, o Fluminense está nesse momento na briga pela liderança. Aí, filho, mas o Fluminense não tem time para brigar pela liderança. Então, tudo bem, eu não tô falando que tem, eu não tô falando que na 37ª rodada, 38ª rodada eu vou estar brigando, mas aí eu vou comentar lá. Hoje, nesse momento, eu tô um ponto atrás do Flamengo, que tá com 14 pontos e joga amanhã contra o Cruzeiro fora de casa. Se vai ganhar, não sei. Se vai ganhar ou perder, não sabe. Tem o Palmeiras também que vai jogar contra o Vasco. Tem o Red Bull Bragantino que pega o Mirassol. Todos esses podem aumentar a diferença do Fluminense. Mas o Fluminense está nesse momento na briga pela liderança. Você querendo ou não, e para mim é importante demais pontuar, porque a gente vai pro Mundial com a cabeça tranquila e fazer o que tem que fazer no Mundial e o time indo bem aqui no Brasileirão.
Então, assim, cabe ao Fluminense continuar pontuando. O jogo do próximo final de semana, a gente vai viajar, eu, Lessa, Gabriel, Rafael Siqueira, a gente vai estar na Arena MRV, provavelmente, estreia do Sintético, estreia pra gente e pra eles também. Jogo importantíssimo, porque a gente tá falando já do quarto grande que a gente vai pegar. E se a gente mete 16 pontos em 24, é uma pontuação absurda de começo, e aí não vai ter papinho de nego falando que, mas na tabela o Fluminense não tem time, vão ter que engolir o Fluminense, tá bom? Mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal e aproveita esse domingo no G4. Aproveita esse domingo brigando ali pela liderança, como você quiser, mas se permite ser feliz, cara. Para de ser amargo de 24, acabou. Da mesma forma que a gente falava que 23 acabou, que a gente ficou carregando a soberba de 23 durante muito tempo de 24. 24 também acabou, porque se não acabar, você vai ficar vivendo sendo amargurado e não podendo viver. Pô, tinha 18 mil pessoas, se eu não me engano, no Maracanã hoje. Eu desci a rampa ali, eu desço a rampa muito cedo, porque eu tenho que voltar pra transmissão, e a galera numa felicidade absurda, comemorando, falando coisas sem sentido, exaltando o Everaldo. Aliás, esqueci de falar, né? Everaldo fez um gol. E jogou bem o segundo tempo, tá? Não é o atacante dos sonhos, mas muito melhor do que ele vinha jogando, e foi coroado ali com um gol no final. E vamos apoiar, cara, é o que a gente tem, não é o que a gente tem? Vamos apoiar, vai que ele começa a fazer gol. Não acho que o Everaldo era o que ele estava jogando esse tempo, mas também não acho que ele é maravilhoso. Dito isso, deixa o like, se inscreve no canal, bom domingo e se divirta aí nesse domingo assistindo os próximos jogos e torcendo para resultados bons para o Fluminense.